Olá, o meu nome é André Nóbrega e sejam bem-vindos ao podcast Mochila às Costas, um projeto da Associação Portuguesa de Geólogos. O Mochila às Costas está de volta para uma conversa com a Inês Pereira, geóloga e investigadora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. A Inês recentemente venceu uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação, ERC, no acrónimo em inglês, no valor de 2,5 milhões de euros. Esta é a primeira bolsa ERC a vir para Portugal na área das ciências da Terra. Neste episódio vamos conhecer melhor o projeto em que esse dinheiro vai ser aplicado e perceber porque é que é importante para a ciência e para o nosso país. Além disso, vamos também conhecer o percurso da Inês, que inclui um doutoramento no Reino Unido e um pós-doutoramento em França. Inês, olá, bem-vinda. Olá André, obrigada pelo convite. Obrigado eu por teres aceitado o convite. Eu sei que uma boa parte da tua investigação é, na verdade, olhar para os minerais, assim de maneira simplificada, olhar para os minerais e a partir daí tentar compreender melhor a dinâmica interna do nosso planeta. Como é que é possível, através de um mineral, tirar conclusões sobre o grande sistema que é a dinâmica do nosso planeta? É verdade, portanto, eu passo muito tempo a olhar para os minerais e a tentar perceber o tipo de informação e como é que nós podemos extrair essa informação para obter informações, quer sejam para a evolução da crosta ou mesmo da tectónica. Portanto, de facto, eu tenho dedicado muita da minha investigação a estudar a história da Terra. Portanto, foi sempre essa área que me fascinou, não tanto o aspecto mais prático da geologia. E desde logo cedo, tanto sempre me fascinou a área da petrologia, portanto, os minerais, eles coexistem numa rocha, e especialmente a petrologia metamórfica. E durante os processos metamórficos que ocorrem, os minerais muitas vezes eles contactam entre si dentro da rocha e há uma série de trocas elementares entre esses minerais. Portanto, E esses processos, desculpa interromper-te, claro, ocorrem claro. para as pessoas perceberem a grande profundidade na crosta, não é? Pronto, pode acontecer a profundidades até mais superficiais, pode acontecer, ocorrer a grandes profundidades, estamos a falar, por exemplo, a mais de 100 quilómetros de profundidade na Terra, mas naquilo que, tanto, especialmente a área que eu trabalho, em que eu trabalho, na crosta terrestre. E isto porquê? Porque fascina-me a formação de cadeias de montanha. Uma forma de estudarmos os minerais é, por exemplo, obter agilidades. E para isso, nós utilizamos algumas ferramentas, nomeadamente a geoquímica isotópica. Vamos medir os isótopos, por exemplo, existem outros de urânio e de chumbo, para determinar a idade daquele mineral. Vamos tentar determinar a composição química de elementos químicos que aquele mineral incorporou, como resultado das tais trocas que os minerais fazem uns com os outros durante os diferentes processos metamórficos e não só. E, com base nisso, tentar perceber, ok, este tipo de assinatura só se forma associado, por exemplo, a este contexto tectónico. Por exemplo, associado a zonas de subducção ou associado a um metamorfismo que nós chamamos barroviano, de formação de cadeias de montanha, durante os processos colisionais. Quando olhas para o teu trabalho, vês algo que é meramente fundamental e que fazes por curiosidade, ou que pode até um dia ter uma aplicação nas nossas vidas? Sabes que essa pergunta é extremamente interessante e ela é transversal a todas as áreas das ciências, não é? E a resposta é: eu, quando estou a fazer a minha ciência, não estou a pensar na aplicação, mas eu acho que toda a ciência fundamental tem potencial para mais tarde vir a ser aplicada. No meu projeto de investigação, ou nos vários projetos de investigação em que tenho participado, eu efetivamente estou mais preocupada com aspectos de ciência fundamental, conhecer o porquê de determinadas coisas, mas a verdade é que se nós conhecermos melhor, por exemplo, como é que a composição química dos minerais variam, nós depois podemos utilizar essa informação e isso existe e é feito, por exemplo, para um determinado mineral que também é um minério, nós poderemos encontrá-lo, portanto, através de vetores
geoquímicos de exploração e encontrar esse minério e depois para mais tarde poder explorar. E, e o que é que te motiva a fazeres investigação neste assunto? Olha, André, eu acho que quando eu era mais pequenina eu não pensava que queria ser investigadora. Nunca foi algo pelo qual eu trabalhei, eu sei perfeitamente que quero ser investigadora. Eu gostava de estudar, sempre gostei de estudar, apesar que admitidamente eu não gostei muito de estar na escola. Portanto, eu quis fazer aquilo o mais rapidamente possível e bem feito, para poder sair. Mas eu gostava de aprender e sempre gostei muito de aprender. E depois, à medida que eu fui avançando no curso, fui-me apercebendo que as áreas que eu gostava mais, na realidade, o tipo de emprego que existe nessas áreas, ele está mais ligado à carreira de investigação. E, portanto, naturalmente eu fui optando por esse caminho. Mas não foi uma coisa que eu, quando entrei no curso, ou ainda antes de entrar, era um caminho que eu queria percorrer. Como eu disse ao início, tu fizeste um doutoramento no Reino Unido, um pós-doutoramento em França. Portanto, tiveste aí duas experiências, imagino, enriquecedoras. Como foi viver essa experiência de fazer geologia em dois países diferentes? Se calhar é preciso só voltar um bocadinho antes, que é como é que surge a primeira saída do país, não é? Portanto, a ida para o Reino Unido para fazer um doutoramento. Portanto, eu termino a licenciatura e aliás, o meu último, portanto, naquela altura eu estava a fazer uma licenciatura em Lisboa de 4 anos e com a Sofia optámos fazer o último ano da licenciatura no estrangeiro. Portanto, na realidade eu já tinha saído, mas ainda durante a formação de base, para Madrid. Quando vou esse ano, eu na realidade a seguir eu queria fazer um mestrado, mas eu queria ir para a Austrália. Eu desde jovem tinha um fascínio, se calhar já pela geologia, pela Austrália. Tentei, ainda iniciei o processo, mas burocraticamente estava a ser muito difícil. Eu termino o Erasmus e volto para Portugal, não tinha a questão do mestrado arrumada e eu pensei, bem, eu não posso ficar um ano sem fazer nada. E nessa altura sai um edital para um bolseiro de investigação num projeto na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em que o investigador principal era o professor Francisco Fatela. E era na área da geoquímica e sedimentologia. Isso permitiu-me, e portanto as coisas encadeiam-se porque permitiu-me estabelecer uma relação com o professor João Mata, que hoje somos grandes amigos, e logo começámos assim uns trabalhinhos, uma coisinha pequenina com o João, e depois o João foi-me colocar em contacto, ele sabia que eu gostava da petrologia metamórfica, com o Telmo Bento dos Santos, que na altura era investigador no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, no NEG, para ser meu orientador. E depois surgiu a possibilidade de ir fazer o mestrado para Évora. Pronto, era dentro do país, mas novamente, um novo desafio. Eu ir para Évora fazer o mestrado, tive um convite para ir trabalhar para o Centro de Ciência Viva dos Estremoz. E, novamente, eu não estava a cogitar fazer logo o doutoramento, mas a Raquel Souza, envia-me um dia um e-mail. Olha, vi esta posição para fazer um doutoramento, eu acho que isto tem a tua cara. Portanto, nem sequer fui eu que encontrei o edital. Abro o edital e pá, trabalhar, neste caso com mineral rútil, a estudar a evolução da tectónica de placas. Epá, achei aquilo super giro. Era ir para o Reino Unido. Fui para o Reino Unido e foi assim uma curva assim. Portanto, eu tive uma excelente experiência no mestrado, aprendi muito. Tive sempre a sorte de estar rodeada de excelentes pessoas, mas eu cheguei ao Reino Unido e eu não sabia nada. Não sabia a forma como os ingleses fazem geologia. É uma forma diferente de olhar para os processos. Portanto, eles ali preocupam-se um bocadinho menos, vamos assim dizer, com compreender a geologia local, a geologia regional, eles estão preocupados com os grandes processos. E quando tu começas a olhar para o planeta, não é? O planeta como um todo e não como uma pequena fração de um afloramento, de uma pequena região, isso obriga-te a começares a ter outro tipo de conhecimentos. E pronto, o facto de eu ter feito ali o doutoramento, na altura, o meu orientador, o Craig Story,
tinha um projeto e ele tinha uma equipa a trabalhar com ele. Eu fui entrar noutro projeto, não estava relacionado diretamente com esse projeto, mas, como as coisas são, a pós-doc dele na altura era a Emily Bruin. A Emily esteve lá durante o meu primeiro ano de doutoramento e ela depois terminou o contrato, seguiu a vida dela e ela é francesa, regressou à França. E quando eu estava a terminar o doutoramento, ela contacta-me a mim e ao meu colega: olhem, eu estou interessada em seguir este projeto, algum de vocês está interessado? E eu escrevi-lhe e disse: olha, esse projeto tem a minha cara. Portanto, isto agora passando à parte, como é que surge a ida para a França e para o pós-doc. E eu volto a Portugal. Eu estava a fazer, quando eu estava a terminar a tese, eu voltei a viver em Portugal para a escrita da tese, já não fazia sentido estar no Reino Unido. E volto a estar muito em contato com o João Mato. Ele disse: olha, eu vou abrir agora uma posição, e pá, concorre. E eu concorri novamente, não fiquei em primeiro lugar, fiquei em segundo lugar, mas a primeira pessoa desistiu e então eu fiquei durante alguns meses a trabalhar com o João, mas já sabendo que eu iria para a França fazer este pós-doc. E em termos de geologia, pudeste conhecer coisas novas através dessas experiências? Olha, o meu doutoramento levou-me a um sítio que eu sempre gostei de conhecer. Eu acho que qualquer geólogo tem muita curiosidade a ir ao Brasil. E, portanto, um dos campos que eu fiz foi no Brasil, em Minas Gerais. Estivemos na zona de Ouro Preto. E, portanto, logo começa que eu acho que é... eu não conheço os outros estados no Brasil, mas eu acho que Minas tem um calor humano especial. E eu senti isso quando lá estive, muito bem recebida, as pessoas são super atenciosas, carinhosas, e a geologia é fascinante. E a geologia é fascinante porque para mim, eu gosto de coisas antigas, tem das rochas mais antigas que existem, que são chamados os cratões. Nos cratões existem rochas de idade arcaico, são mais antigas que 2,5 gigantes, ou 2.500 milhões de anos, e que vão até aos 4.000 milhões de anos. Fui fazer também outro campo na Escócia. É assim, qualquer pessoa que vá à Escócia sente uau, não há forma de não sentir. Especialmente no noroeste da Escócia. Portanto, a Escócia é bastante diversa, do ponto de vista geológico. Eu fui para o noroeste da Escócia, novamente tem um registro rochoso muito antigo, novamente estas rochas de idade arcaico, mas depois tem uma sequência de outros eventos que chegam até ao Silúrico. Portanto, já estamos ali a falar mais ou menos dos 420 milhões de anos, até ao final do Silúrico. E novamente tu aprendes geologia e tanto também foi bastante bom para mim. Para já fazer campo de uma forma muito diferente em Portugal. Em Portugal chove, nós, se calhar não vou ao campo. E lá é assim, se não vais, se está a chover, não vais nunca. Então lembro-me uma vez, estávamos lá, nós fomos com os alunos de licenciatura, também para ajudá-los para eles fazerem o campo deles. Tivemos lá 10 dias, penso eu, foi à volta disso. Eu lembro num dos dias, estava um dia lindo, céu azul, a paisagem ali, tu tens umas serras muito escarpadas e depois tens uma zona de pântanos com tufeiras, assim, mesmo do ponto de vista geomorfológico, é lindíssimo, com os lagos. Estava um dia de céu azul brutal, estávamos impecáveis a fazer campo e de repente olhamos para este e vem uma parede. Começa a vir uma parede, começas a sentir os ventos entrar num turbilhão. Era uma parede de chuva. E assim, toda a gente a dizer, encostem-se às rochas porque essa chuva é pesada. Pá, e aquilo era lindíssimo porque quando estava naquele momento num sítio bastante escarpado, escondi-me com um colega que estava comigo às rochas, mas dava para ver lá embaixo o lago. E começas a ver uma cortina de chuva a entrar pelo lago e a pingar, e até que nos apanhou e demorou cerca de meia hora a chover torrencialmente. Passamos agora àquela parte em que falamos sobre a bolsa. A bolsa que venceste há pouco tempo. A bolsa ERC no valor de 2,5 milhões de euros. Diz-me lá, como é que vai ser aplicada esta bolsa e o que é que vai trazer de novo para o nosso país?
Então, esta bolsa é Starting Grant, são 2,5 milhões de euros que vão ser aplicados durante 5 anos no projeto Finger PT. Este projeto vai-me permitir formar a minha própria equipa, portanto eu vou conseguir contratar alunos de doutoramento, pós-doc, um técnico e instalar aqui na Universidade de Coimbra 2 laboratórios. Estes laboratórios vão-nos permitir fazer geocronologia, chamada geocronologia in situ, portanto, utilizando o mineral sem eu ter que o dissolver, e analisar a composição química dos minerais, estudar as texturas dos minerais, utilizando um microscópio eletrónico de varrimento, e assim permitir, através de uma série de tarefas, não é, bastante complexas, desenvolver novas ferramentas, testar os limites de algumas dessas ferramentas e utilizar essas ferramentas aplicadas aos minerais detríticos, vamos assim dizer, as areias dos rios, que se formam a partir do desgaste das rochas que formam as montanhas, e nomeadamente montanhas que na realidade correspondem a zonas de subducção exumadas. Ou seja, zonas de subducção, tanto as tais rochas que já tiveram a 50, 60, 70, 100 km de profundidade, mas que através de processos tectónicos chegaram à superfície. Portanto, vamos ter algumas tarefas a olhar para exemplos modernos, para aprendermos como é que podemos aplicar estas ferramentas em contexto atual e depois fazer o exercício de aplicar nas rochas mais antigas e tentar encontrar evidências de zonas de subducção frias no passado da Terra. Não, e acho que muitos de nós estamos felizes por ti também, porque é uma grande conquista para a ciência em Portugal e para a geologia. É muito positivo. Sabes que este era um dos meus grandes sonhos e achei que era muito difícil porque, como podes ver, envolve um financiamento muito elevado e os projetos da FCT são muito menores, até que cerca de 250 mil euros. Portanto, era muito difícil montar de raiz 2 laboratórios como os que eu quero montar com projetos da FCT. E eu achava que era muito difícil, e obter este tipo de financiamento, mas sempre foi um sonho meu, que era ter a possibilidade de ter 2 laboratórios, 1, 2, os que fossem, permitindo instalar capacidade analítica para as ciências da Terra. Porque eu vejo que até agora, ainda que, por exemplo, há um muito bom exemplo em Portugal que é o Hércules, que também tem equipamentos semelhantes aos que eu vou ter, mas até então os cientistas portugueses tinham que se deslocar ao estrangeiro ou colaborar com outros investigadores estrangeiros para conseguir fazer determinadas análises. E novamente, quando tu mandas fazer análises, tu não ficas com o know-how de como fazer a análise. E eu acho que isto vai mudar aqui um bocadinho o paradigma. É essa a minha vontade e o meu desejo, é permitir que os meus vários colegas que estão em Portugal, Espanha, se quiserem também, outros países, venham aqui, mas especialmente enriquecer o nosso parque instrumental na área da geoquímica, permitindo que os estudantes e investigadores em Portugal possam estar em Portugal e fazer as suas análises e aprender como é que as coisas são feitas, em vez de terem que ir ao estrangeiro ou enviar as suas amostras. Eu sei que também este projeto prevê trabalho de campo, saídas de campo em 4 continentes, o que é algo de fascinante. Onde é que serão essas saídas de campo? Estás curioso? Exatamente, estou Tu queres curioso. saber onde é que eu vou? Onde e pronto, qual será a finalidade? Nós sabemos que será para investigar o que acabaste de explicar, mas Sim, então, o meu projeto contempla tanto a mostrar rochas metamórficas como rochas detríticas e sedimentos dos rios, certo? Portanto, diferentes tipos de materiais, com o objetivo sempre de separar aqueles minerais, que já agora ainda não falei, é o rútil, a titanita e a granada, e estudar esses minerais nestes diferentes tipos de rochas. Então, vamos fazer novamente trabalho de campo em França, nos Alpes, França e Itália. Eu já fui uma vez, mas será necessário lá voltar, que é um dos casos de estudo principais. Em Portugal, mas eu não vou dizer onde. Estados Unidos, Canadá, portanto, continente norte-americano,
Japão, portanto, Ásia e Angola, África. Esses são os principais. E eu espero ainda, porque já assim está estabelecido, receber algumas amostras do Brasil e da África do Sul. Passamos agora à rubrica Dica de Viagem. Inês, qual é então o local que recomendas conhecer? Eu optei por recomendar uma ida às Highlands, na Escócia, portanto, no noroeste da Escócia. Temos uma zona, do ponto de vista geológico, extremamente rica, tanto que está lá instalado um geoparque, que é o noroeste das Highlands. Este geoparque é fascinante porque tem uma geomorfologia muito apelativa, portanto eu já tive a oportunidade de falar, portanto temos as escarpas, as crags, e depois temos toda uma zona de turfeiras, e ela permite-nos contar a história da Terra desde há pelo menos 3 mil milhões de anos. Tem um basamento que se chama o Gneiss de Louisiana, que tem uma idade entre 2.9 e 2.7 giga, e depois tem diferentes pacotes sedimentares, sendo que uma dessas sequências foi o alvo do meu estudo, que é o Torridonian, do meu estudo de doutoramento, e são uns arenitos vermelhos lindíssimos, portanto fazem uma paisagem incrível, e eles assentam em discordância sobre o Louisiana. Eu aconselharia irem ao Loch Assynt, ao Loch Lexfordian e ao Knocken Crag. Obrigado, Inês. E há de facto muito para ver nesses sítios e as pessoas aqui já têm uma espécie de audioguia. Vêm cá quando, quando visitarem o sítio, ouvem o que tu disseste e ficam logo com uma imagem muito mais completa do local, dos 3 locais neste caso. Obrigado, Inês, por esta conversa e pelo que aqui partilhaste, foi muito interessante. Obrigada, André, pelo convite uma vez mais e até à próxima.